Jeremias 3 e o versículo 15. Dar-vos-ei, pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Algumas traduções diz com conhecimento e inteligência, com ciência e inteligência, com sabedoria e inteligência. E por que estamos falando sobre isso? Porque o trabalho pastoral ele está entre os 10 trabalhos mais desafiadores, mais estressantes do mundo, porque um pastor não é só um pastor. Embora a gente pense nisso, mas ele não é só um pastor. Tá, mas o que aconteceu na vida de um homem comum que, na verdade, ele foi transformado para ser um pastor? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Centro de Inteligência Espiritual, ou seja, sobre inteligência espiritual. Então o que aconteceu na vida dessas pessoas? Primeiro, teve uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente muito grande. E teve uma mudança de emoção muito grande, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança também no sentido das emoções, daquilo que nós internalizamos, daquilo que nós somos lá interiormente. E aí falamos sobre que nós somos templo do Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. Mas tem algo muito importante que nós precisamos frisar aqui sobre o culto racional também, que já vamos falar. Mas antes de nós entrarmos aqui mais aprofundado dentro da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês algo. Vocês já perceberam que toda a história de pessoas que entraram na igreja, olha, pessoas entraram, entre aspas, se firmaram. Dali um período essas pessoas se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Aí você se pergunta assim, por quê? Pra quê? Você vai falar assim, nossa, aquela pessoa parecia tão firme, mas ela se desviou. Ou muitas, entre aspas, nunca vão admitir que se desviaram, mas se afastaram do propósito, se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Literalmente se afastaram, mas não vão admitir que estão desviadas. E vocês sabem aquela passagem onde Jesus fala que o inimigo ele sai da vida da pessoa, ele procura lugares áridos onde repousar não encontra, ele disse, voltarei para a casa de onde saí. E ele procura aquela pessoa que ele deixou e chega ali, ela encontra ela varrida, desorganizada, ou seja, aquela pessoa tinha o Espírito Santo, tinha algo dentro dela, tinha Jesus dentro dela e agora ele volta e ela está afastada, ela não tem mais isso. E ele disse assim, vou voltar e vou levar 7 espíritos a mais, e a Bíblia fala que o estado daquela pessoa fica pior do que quando ela não tinha Cristo. Ou seja, pregar para um afastado, para um desviado, para uma pessoa que se afastou do Senhor é muito mais difícil do que você pregar para alguém que nunca teve Jesus, que nunca encontrou Jesus. E tá, vamos lá. Mas você percebeu isso? Que tem pessoas que vieram, tem pessoas que se batizaram, tem pessoas que foram tocadas, e você fala assim, nossa, aquela pessoa se afastou. E 99,9%, vamos colocar aqui, 90% para mais, não vamos generalizar. Mas essas pessoas, quando se afastam de Deus, elas têm a necessidade de culpar alguém. Na maioria das vezes é o pastor ou algum irmão da igreja. Essa pessoa nunca vai culpar o diabo. Ela nunca vai falar assim, poxa, eu me afastei por causa do diabo. O diabo ele foi um sem vergonha, um miserável. Não, ela sempre vai culpar alguém. Isso é do ser humano. E onde começou tudo isso? Adão e Eva. Quando Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, por que você caiu? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus chega em Eva e fala, ô Eva, o que aconteceu com você? Foi a serpente que me fez. Então o homem... ele tem a mania, o ser humano ele tem a mania de empurrar isso para o outro, empurrar com a barriga, procrastinar e normalmente culpar alguém ou algo. Dificilmente você vai ver uma pessoa muito responsável dizendo assim, eu falei, eu caí, eu pequei, eu preciso me restabelecer. Vamos se restabelecer, vamos alinhar isso e vida que toca. E por que na maioria das vezes isso não acontece? Porque é um pecado, eu costumo falar assim, é um pecado original. O que é um pecado original? Igual na época de Caim e Abel lá, o irmão matou o outro. Você vê que dificilmente nós temos alguma guerra, por exemplo, que o Brasil vai sair daqui e vai lá do outro lado do mundo matar alguém. Mas os próprios brasileiros se matam, por exemplo, num assalto, qualquer coisa do tipo. Então isso é muito louco, são pecados originais. E aí, voltando ali um pouco no assunto,
essas pessoas vão se afastar da igreja, essas pessoas vão sair da igreja, elas precisam de alguém, algum carrasco, alguém. E aí o seguinte, durante um período da minha vida eu ficava muito chateado, depois de um tempo eu falava, pode mandar, manda pra cá que eu aguento, porque eu vou aguentar. E eu aprendi isso, aprendi que as pessoas precisam ter um vilão. É igual quando tem uma separação num relacionamento, o filho sempre precisa culpar alguém, ou um dos dois lados sempre vai fazer a cabeça de alguém para poder dizer que ele é o certo e que a pessoa lá é um monstro. Mas no final das contas, a gente sabe que tudo isso não leva a nada. Tudo isso, se não tiver um arrependimento profundo no relacionamento, ele vai se acabar. Se não tiver um perdão profundo numa pessoa diante do Senhor, isso nunca vai sarar. Então isso, nós estamos falando aqui de algo muito mais profundo. E tá, então por que as pessoas se desviam? Anote isso daí. Por quê? Você vai ver o seguinte, que as pessoas dificilmente elas vão ter um problema espiritual. Embora tudo englobe o mundo espiritual, mas normalmente essa pessoa ou ela não foi sarada do psíquico, ou ela não foi sarada das emoções, daquilo que é psicossomático, ou seja, de algo que ela sente, de algo que muitas vezes está ali guardado dentro dela. E no domingo passado eu falei sobre isso. O que é inteligência espiritual? É a soma do psíquico com a emoção. Ou seja, por que então que uma pessoa se desvia? A Bíblia, veja bem, escuta o que eu vou dizer aqui para vocês. A Bíblia em nenhum momento diz assim, o vosso culto tem que ser espiritual. A forma como você adora a Deus tem que ser espiritual. A Bíblia fala em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, o vosso culto deve ser racional, certo? Quando a Bíblia fala sobre a alma tem a ver com as emoções. Ou seja, para uma pessoa se tornar espiritual, ela tem que ter uma transformação muito grande na mente, uma metanoia, ou seja, aquilo que Romanos 12, 1 fala, uma mudança, extremamente poderosa aqui dentro. Porque se a pessoa não mudar a cabeça dela, não mudar a mente dela, ela nunca vai mudar. Se ela não tiver por exemplo, Deus pode, por exemplo, agora nesse culto que nós estamos aqui, nessa palavra que nós estamos aqui, Deus pode vir e tocar no seu coração, você pode arrepiar, chorar. Mas se você não falar assim, eu tenho que parar com esse pecado, eu tenho que parar com isso aqui, mudar a chave da cabeça, isso não vai acontecer. Tá entendendo isso? Então veja bem, primeiramente, culto racional. A Bíblia fala, o vosso culto deve ser racional. A Bíblia, ela fala sobre a ordem do culto. E toda a ordem do culto já fala em ordem. Como que você organiza algo? Racionalmente. Por quê? Porque as nossas emoções, ela tem a tendência de se misturar, de nos confundir. Porque a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Então veja bem, uma pessoa que se afastou, você vai perceber isso. Ou ela tinha um grande problema psicológico, qualquer problema que leve à psicologia. Ou ela tinha um grande problema emocional, com problema em relacionamentos, problemas de compulsão e uma série de fatores. Então você pega agora uma pessoa, por exemplo, que veio para a igreja, batizou e tal, e a pessoa ali, você fala, poxa, aquela pessoa não foi transformada, ela foi tocada, sabe? Mas aquela pessoa tinha um problema ali, parece que ela não mudou a mente dela. Vocês estão entendendo como isso é muito louco isso? Mas isso é inteligência espiritual. O que é? Por isso que Jesus disse, Paulo disse, falou muito sobre isso, Paulo, que nós deveríamos nos despir da velha natureza e assumirmos a nova natureza. O que é isso? É nós nos afastarmos daquilo que é velho na nossa vida. O pensamento velho, atrofiado, as emoções velhas e atrofiadas. Por quê? Porque Jesus também fala sobre isso, que a gente não pode colocar vinho novos em odres velhos. Estão entendendo? Então, para nós termos uma transformação espiritual, nós precisamos ter uma transformação psicológica e emocional. E isso daqui, eu venho falando sobre isso há anos. E as pessoas vêm criticando isso, falando, não, que a gente só deve pregar o evangelho. Gente, aprenda uma coisa, o evangelho nunca vai mudar, certo? As palavras de Jesus nunca vão mudar. Ele falou, pode passar os céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão. Só que o seguinte, você pega 30 anos atrás, não vou colocar nem 50, 30 anos atrás, que jeito que as pessoas anunciavam o evangelho? Colocavam um megafone numa Kombi, num caminhão, algo do tipo, iam para a rua anunciando o evangelho. Quando era noite, estava todo mundo em volta de uma Kombi, de um caminhão com megafone, e os pastores ali pregando na praça, e era maravilhoso, as pessoas eram tocadas, transformadas ali.
Passou um tempo, as pessoas foram afunilando para o templo. E hoje, atualmente, vamos falar de 2020 nos últimos meses. Hoje nós estamos praticamente 100% digitais. O evangelho não mudou, mas a forma como o evangelho é anunciado mudou. Ou seja, e a Bíblia fala sobre isso, que nos finais dos tempos, a ciência, a inteligência mudar tanto a forma como seria pregado, que enquanto o evangelho do reino não fosse anunciado no mundo inteiro, então não viria o fim. Ele só vai vir o fim quando o evangelho do reino ser anunciado a todo mundo. E isso está próximo. Por quê? Porque quando a gente entrou na era do rádio, falou assim, agora o evangelho vai. Aí do rádio mudou para a TV. Agora a pessoa, nossa, agora o mundo vai conhecer. Só que em muitos locais do mundo não existiam TV. Agora você pega a internet. Qualquer pessoa, quase, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas tem um celular na mão. Então, por exemplo, qualquer pessoa que entrar nessa live aqui agora vai receber esse evangelho. Mesmo que ela entrou aqui talvez de sem querer, ela vai receber o evangelho. Então o evangelho, cada dia mais, ele está sendo potencializado. E a forma como ele está sendo anunciado já mudou. Então nós não podemos perder a essência. O que é essência? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Ou seja, os três são um. Agora, como é anunciado, isso mudou faz tempo. E quem está conosco há muitos anos dentro da igreja sabe, a gente vem falando sobre isso, a gente vem ministrando, não diretamente igual nós estamos falando aqui agora, mas a gente vem falando de uma forma sutil, de uma forma gentil. E hoje, o que aconteceu? Essa roda, ela empurrou a gente, como nós falamos aqui semana passada, a gente tentou segurar, não, eu não quero isso, mas não teve como. O mundo já foi transformado, o mundo entrou em transformação. E por mais que semana que vem, mês que vem, estejamos dentro de uma igreja a 4 paredes, o evangelho precisa continuar sendo anunciado de forma digital. E aí que está. Como uma pessoa, por que uma pessoa então se dizia? Não é porque ela não encontrou espiritualidade, até mesmo porque quando ela se entrega para Jesus é muito grandioso isso, ela sente, né? Ela sente, tem pessoas que choram e tem pessoas que processam. E aí, como que você me explica isso? Tem pessoas que são extremamente emocionais e tem pessoas que... Gente, eu conheci pessoas que não choraram em nada na vida, mas elas processam. Mas é a forma dela. Tem gente que processa na emoção e tem gente que processa no psicológico. E vocês sabem que tem gente doente emocionalmente e tem gente que está doente psicologicamente. Enquanto os dois não forem sarados, a vida espiritual dela sempre vai capengar. Por isso que tem gente que se afasta, vai para as drogas. Por quê? Porque o psíquico está abalado, ou as emoções estão abaladas. Então ela busca uma rota de fuga, ela busca um escape que a gente fala. Por quê? Para preencher um vazio que, na verdade, se ela estiver ali com Jesus, Jesus vai preencher esse vazio dela. Certo? Eu, quando encontrei Cristo, eu falei assim, um ano que eu fumava ainda escondido dos meus pais, e eu falei, eu preciso largar disso. Aí eu catei o maço de cigarro, se amassei, joguei para o outro lado, vocês sabem o testemunho aqui, falei, nunca mais eu coloco isso na minha boca, e que o Senhor coloque nojo na minha vida. Nunca mais. Pronto, acabou. Então entenda o seguinte, você precisa mudar, metanoia, você precisa mudar as emoções. Enquanto isso não acontecer na tua vida, você sempre vai ser você sempre vai perambular espiritualmente. E isso é o Centro de Inteligência Espiritual, que é o nosso projeto. Ou seja, enquanto as pessoas não mudarem psicologicamente, emocionalmente, elas nunca vão encontrar o auge espiritual da vida delas. Por quê? Porque toda vez que ela começa a ter uma comunhão com Jesus, o sentimento sabota ela, as emoções sabota ela, o psicológico sabota ela, engana ela. Vocês estão entendendo? Por isso que nós precisamos de muita cura, restauração, transformação, libertação e que todas as maldições, sejam hereditárias, seja o que for, precisam cair por terra. E aí que está. Você vê muitas pessoas que vêm para Cristo, muitas coisas são quebradas na vida dela e muitas outras demoram anos para serem quebradas. Aí eu te faço uma pergunta, não é o mesmo Deus? Não é o mesmo ser todo-poderoso? Então por que algumas chegam, prosperam, por exemplo, e outras chegam e capengam? Por quê? É o quanto você se permite ser transformado. Então enquanto você falar assim, eu não posso ficar adiando, procrastinando, dando desculpa, tá tudo certo. Jesus vai te entender, cada um tem o seu tempo, mas entenda que tem gente que vai vir, vai passar e vai te atropelar e vai embora. E tem gente que vai prosperar na presença de Deus e tem gente que nunca vai prosperar. Por quê? Porque é metanoia. Você já viu, tem gente que pode falar assim, dizima, tá na Bíblia, aprende, vai lá, busca Deus, ora, jejua.
Aí a pessoa, eu vou. Nunca faz. Por quê? Porque não foi transformada psicologicamente, emocionalmente. Você teve problema com dinheiro. A vida inteira você teve problema com dinheiro. Então, para você dar alguma coisa para alguém, para Deus, até mesmo para os teus filhos, para o marido, para a esposa, a pessoa é mão de vaca. Entende? Não é só com Deus, é com todo mundo. Então, ela teve problema com dinheiro. Só que daí, quando chega na igreja, o pastor é dinheirista? Não, o pastor não é dinheirista. Você tem problema com dinheiro. Tá entendendo? Porque honrar a Deus não é de hoje. Se você pegar o homem mais rico que passou na face da terra, foi o que mais ofereceu sacrifício para Deus. Eu não estou falando rico biblicamente, estou falando rico historicamente. Salomão, pega quanto sacrifício que esse cara fez. Então ele chegou no templo de Deus, ele falou assim, a melhor madeira vai para o templo. O que sobrar, manda para o meu palácio. Então o Salomão nunca dava sobra para Deus, ele sempre dava a primícia, ele dava o primeiro para Deus, o que sobrava ele vivia. Só que quando uma pessoa tem problema, ou ela, se ela tiver com problema no psicológico ou na emoção, ela sempre vai falar, aqui vai ficar girando, que vai faltar. E aqui vai ficar assim, um senso crítico lá dizendo assim, isso daí tá errado, aquilo ali não sei o quê, mas nunca de fato essa pessoa vai mudar. Então isso é muito forte que nós estamos falando aqui. Então por que uma pessoa dizia? E quando essa pessoa dizia, entenda o seguinte, se quando ela entrou na igreja, ela tinha problema com o pastor, com o padre, com o ministro, com o missionário, mas normalmente é o pastor, né? Quando ela sair da igreja, ela vai culpar o pastor, certo? Se ela entrou na igreja com um problema financeiro, ou seja, com algum problema de finanças, quando essa pessoa sair da igreja, ela vai dizer que a igreja roubava dela, que a igreja era dinheirista, que o pastor era dinheirista. Se essa pessoa entrou dentro da igreja com algum problema de enfermidade, seja emocional, psicológica, carnal, quando ela sair da igreja, ela vai falar assim, naquela igreja eu nunca fui curado. Vocês estão vendo como é isso? Mas por quê? Não é porque Deus não apareceu para ela. Veja bem, Moisés recebe um chamado de Deus e ele vira as costas para Deus e vai embora. E aí Deus apareceu pro cara numa sarça pegando fogo. Então imagina lá, uma arvorezinha lá, deixa eu pegar aqui a coisa, pegando fogo, mas não se consumia. E Deus vem e fala assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés que o lugar que você está pisando é sagrado. Ali Moisés, nossa, meu Deus, que loucura isso daqui. Aí ele começa a dar desculpa. Mas eu não sei falar. Deus fala, eu levanto alguém, eu sei que você é gago, você não sabe falar, mas eu vou levantar uma pessoa para falar por você. Então, mas não sei o que. Então, pera lá, pega lá, joga no chão o teu cajado, vai virar uma serpente, pega o cajado de volta, pega a sua mão, enfia dentro do paletó e da túnica, arranca para fora, tá cheio de lepra, tá tudo destruído, a mão volta para dentro, purificou, vai até Faraó porque eu vou fazer. Então Moisés começou a dar um monte de desculpa, mas não tinha para onde escapar. Ou seja, você pode viver a vida inteira dando desculpa, você pode viver a vida inteira culpando o pastor, a igreja, o dízimo, a oferta, a palavra, que o louvor é ruim, que a igreja não toca, que aquela igreja é fria. Mas não é. O único responsável por você mesmo é você. Tanto que a Bíblia fala, salvação individual. Eu e minha esposa somos uma só carne, mas a Bíblia diz que é salvação individual. Então isso é muito forte. Então, entenda, pare agora e analise. O que está acontecendo conosco? Eu preciso ter mudança de mente e de coração. Entende isso? Por que uma pessoa, por exemplo, trai? Por que uma pessoa trai o cônjuge, a confiança dos outros, os amigos? Por quê? Essa pessoa tem um desequilíbrio. Ela ama, ela tem um desequilíbrio tão forte, psicológico, emocional, que aquilo ali para ela é algo que gera prazer. E o homem, ele nunca está em busca da felicidade, ele está em busca do prazer. Ou seja, ou nós buscamos o prazer para termos prazer, ou a gente evita a dor. De todas as formas, sempre o escape vai ser para o prazer. Mas a Bíblia fala assim, olha o que Davi falou, o meu prazer é estar na sua casa, Senhor, no seu templo, de dia e de noite, por todos os dias da minha vida. Então, enquanto o seu prazer não estiver em Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, e naquilo que Deus te deu, você nunca vai ser um cristão de verdade. Então você pode girar o mundo inteiro, você pode passar em todas as igrejas, nenhuma vai prestar, nenhum pastor vai prestar. Todas as igrejas que você for, se você tem problema com dinheiro, você vai ouvir pedir oferta e dízimo. Por quê? Porque é do que a igreja sobrevive, é o que o pastor sobrevive. Eu não queria ser o que eu sou, entre aspas. Eu falava, Deus, eu quero ser coluna financeira na igreja, eu não quero ser pastor. Deus falou, mas você vai ser. E aí Deus pegou e chamou. E Deus me chamou agora. Deus me chamou na vida, eu lembro disso que minha mãe testemunhou isso pra mim. Deus me chamou uma vez, ela foi numa... Na verdade, assim, minha mãe teve o mais velho,
a do meio, e depois minha mãe perdeu um filho. E minha mãe não queria mais ter filho. Aí um dia minha mãe foi numa vigília, e Deus usou um pastor lá, se não me falha a memória, o pastor Lázaro, foi numa vigília, e Deus usou ele e falou assim, ó, Deus vai te dar mais uma flor, uma rosa pro jardim. Não me lembro como foi muito bem a história. E ela falou, e Deus falou através da boca dele, e esse varão vai ser um pastor. E depois de algum tempo, minha mãe engravidou, e depois de um tempo eu nasci. Então o que eu quero dizer para você assim? Aquilo que Deus tem na sua vida vai acontecer, mas você precisa se permitir ser transformado. Sabe? Quanta gente que entra na igreja fica lá assim, não. Ah, levanta a mão para adorar. Não, eu levanto se eu quiser. Ó, vamos para a igreja? Ah, eu não tô afim hoje não. Rapaz, você passa a semana inteira. Não, você passa a semana inteira trabalhando, cuidando da sua vida pessoal, financeira. Você não tem uma hora no domingo. Faz outra coisa da tua vida, cara. Faz outra coisa da sua vida, mas não seja cristão. Pelo amor de Deus, se não tiver uma hora do seu tempo no domingo, pra você levantar a mão, adorar a Deus, bendizer, louvar, agradecer, adorar, para com isso. Jesus morreu em vão para você e por você. Então, enquanto nós não tivermos essa mudança na mente, no coração, porque Deus pode ter uma promessa grandiosa na sua vida, mas se você não entender o maior chamado, o princípio, que é a mudança na cabeça e no coração, nunca vai acontecer. Por isso que tem gente que está 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, alguém errou com ela? Deixa eu errar com você, deixa eu errar com alguém. Talvez agora você fale assim, não, mas o pastor já errou comigo. Se você perdoou, ótimo. Você tem um alto nível de inteligência psíquica e emocional. E provavelmente a sua inteligência espiritual está alta. Mas procura. Quando um pastor erra com alguém, acabou. Acabou. Veja bem, veja bem o que eu vou dizer aqui. O marido pode trair a esposa pode trair o marido. Em algum momento eles vão se perdoar. Ou, se isso não acontecer, eles vão tentar consertar. Mas espera o pastor deslizar e errar com você. É mortal. Então, isso é muito forte. Por quê? Porque, de fato, a gente precisa ser transformado psicologicamente. A gente precisa ser transformado emocionalmente. E isso daqui não é da noite para o dia. Isso acontece gradativamente. Então, você está 20 anos dentro da igreja, tem dificuldade em perdoar? Falta inteligência espiritual. Tá entendendo? O que é isso? Você está com algum problema psicológico ou emocional. Ou os seus pais, ou ser herdou dos seus pais ou quem te criou, que você não podia perdoar, porque isso era se rebaixar. E tem uma série de gatilhos mentais aí e emocionais que vão fazer com que você não perdoe. E aí Jesus vem e fala assim, que nós devemos amar quem nos fez mal. E isso significa perdoar. E aí, com quem que a gente fica? Aí a gente lê a palavra, mas não faz. Por quê? Poxa, mas eu senti, eu arrepiei, pastor, eu até chorei. Mas por que a pessoa não muda? Porque ela não mudou na mente e ela não mudou no coração dela. E aí vai. Por que pessoas têm problemas de relacionamentos e amizades? Por que pessoas têm relacionamentos com problema de relação dentro do casamento, no namoro, no noivado? Por que pessoas estão cheias de bloqueio? E aí quando a pessoa vai lá, por exemplo, dentro de um método igual ao nosso, extraordinário, ou quando ela entra dentro, por exemplo, de uma igreja igual a nossa, que ela começa a vir mensagem que vai alinhando, que vai consertando, que vai batendo, e a pessoa ela vai se alinhando, é igual tromba a tromba, ela bate daqui, bate de lá, ela vai se alinhando, até ela entrar no funil afunilar. E o que é o funil afunilar? Jesus disse, existe o caminho largo e existe o caminho estreito. Então, quanto mais dentro do funil você está, quanto mais as pessoas batem daqui, batem de lá, vão te alinhando, você entra dentro do funil. E o funil é o caminho estreito. E quando a gente entra dentro do caminho estreito, aí estamos no caminho da salvação. Entende isso? Então, Deus veio e falou assim, ó, eu preciso de pastores segundo o meu coração, ou seja, que ouçam a minha voz, que pensem como eu penso, que tenham um coração como o meu. Só que pastores com o coração de Deus não são pastores perfeitos. São pastores que tenham inteligência e ciência, sabedoria, conhecimento. Ou seja, ele fala ali, ó, que segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e inteligência. Por quê? Se nós instruirmos você dentro da palavra, você vai se alinhar. Mas você precisa entender, a mudança tem que ser diária.
Se hoje você errou, conserte isso. É simples assim. Não há nada para temer. É somente nós nos alinharmos. É simples. E aí a gente entra em Romanos 12:1 quando fala sobre o culto racional. A gente entra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O que é? Agora vamos lá, você vai falar assim, poxa, como deve ser o templo do Espírito? Você quer ver, por exemplo, as pessoas falam assim, mas não tem problema ter vício. Então, pera lá. Uma vez eu falei isso para uma mulher que fumava há, 30 anos, e ela vivia pedindo oração para ela parar de fumar. E aí que está, entende? Por que a gente ora para uma pessoa e nada acontece, e por que às vezes a gente ora para outra pessoa e tudo acontece? Você quer ver simples, bem simples? Quando as pessoas chegavam em Jesus, o que Jesus falava para ela? Vai porque a tua fé te curou. Jesus orava por todos iguais. Só que tinham pessoas que eram curadas e pessoas que não eram curadas. A fé da pessoa, certo? A fé é o que ela acredita, é o que ela sente com Deus. E ela precisa entender que isso alinhado gera muito mais fé, gera muito mais inteligência espiritual. E é aí que está. Quando eu olho para Jesus, só dando uma puxada aqui, eu lembro desse testemunho com essa mulher, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto Jesus falava por parábola. Mas para essa mulher eu fui bem direto. Eu falei assim para ela, então vamos lá, pense comigo assim. Então, deixa eu fazer uma pergunta, você tem o Espírito Santo? Ela falou, claro, tenho o Espírito Santo. Eu falei, que legal. Então você tem você tem o Espírito Santo? Sim, então você é templo do Espírito Santo. Ela falou, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Eu falei, que legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você se alimenta todos os dias? Ela, sim, tal. O que você come? Isso e aquele outro. Então, beleza. Agora, você já parou para pensar que todas as vezes que você fuma, você está oferecendo uma tragada para Deus? Porque se você é templo do Espírito Santo, você está ingerindo essa fumaça, é a mesma coisa que você falar assim, Espírito Santo, dá uma tragada aí. Ela travou. E naquele momento achei que ela ia bater em mim. E ela baixou a cabeça, falou, poxa, pastor, você é fogo, hein? Eu falei, por que você está falando isso, irmã? Porque eu nunca tinha pensado assim. Dessa forma é muito brusca de pensar. Eu falei, mas não é isso? Ela falou, não, mas faz todo o sentido do mundo que você está falando. Eu vou fazer de tudo para poder parar de fumar. Essa pessoa depois de um tempo parou, depois voltou e aí que vai. Porque tem pessoas que falam assim, nunca mais eu vou fazer isso. E tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer mais não. Aí semana que vem cai. Primeiro, anota isso. 1, remorso. Segundo, arrependimento. Remorso é como se parece um arrependimento, mas um sentimento da carne. Ou seja, a pessoa fala assim, eu me arrependi, mas de fato ela não se arrependeu. Ela só foi tomada de remorso. Ou seja, dali mais um pouquinho, ela vai voltar a pecar. Arrependimento. Acabou. Arrependeu, acabou. Por quê? A pessoa falou assim, acabou aqui, daqui em diante eu não faço mais. A pessoa de opinião. Por isso que a gente fala assim, aquela pessoa de opinião, aquela pessoa ela parou de beber, porque ela teve opinião. Entende isso? Então precisa mudar aqui e aqui. E nessa passagem, eu me lembro, final de Mateus 26, quando Jesus fala que quando Pedro iria negá-lo e o galo iria cantar. No final do 26, a Bíblia fala que quando o galo canta, Pedro ele chora amargamente, ele foi tomado de arrependimento. Aí, terminando o capítulo 26 de Mateus, ele entra dentro do capítulo 27, onde fala que Judas, a Bíblia fala isso, está escrito lá, Judas foi tomado de remorso e ele sai para se matar. Ou seja, toda pessoa que vive de falso arrependimento, vive de remorso, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Por quê? Porque ela de fato não se arrependeu. E aí que está. Por que ela não se arrependeu? Porque tem uma transformação psicológica e emocional. Por exemplo, Pedro disse para Jesus assim, mestre, se necessário eu morrerei contigo. Jesus olha para Pedro, 3 anos já com Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim, quando tu te converteres, Pedro. E aí o que acontece? Vocês sabem o que acontece no capítulo 26 de Mateus. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, Pedro segue de longe ele. Fica com medo, ele fica de longe. Então Pedro não morre por Jesus.
Vocês estão entendendo? Então Jesus sabia, Jesus foi transformando o psicológico dos discípulos. Jesus foi transformando a emoção dos discípulos. E no final de João, o último capítulo, os últimos versículos, é quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Veja bem, Jesus não pergunta para Pedro assim, ó, Pedro, você está cheio do Espírito? Você está espiritual, Pedro? Olha que interessante isso. Jesus não pergunta se Pedro estava cheio do Espírito. Jesus pergunta se Pedro amava, a alma, a emoção de Pedro estava alinhada. Por quê? Porque o psicológico já estava. Naquele baque em que Pedro negou Jesus e ele ali, o galo cantou e ele levou aquele baque, ali mudou a chave na cabeça de Pedro. Mas as emoções de Pedro ainda estavam confusas. E lá no finalzinho Jesus aparece para Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? No final Pedro fala: ó, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe se eu te amo, se eu não te amo, tá tudo certo, Senhor, mas o Senhor que sabe. Aí Jesus fala: calma, Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ali, Jesus alinha as emoções de Pedro. E ali, Pedro estava preparado para realizar a missão de vida dele. E vocês sabem, em Atos a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Aleluia! Olha que ponto que Pedro chega. Pedro tinha tudo para ser um empresário falido e derrotado. Ele largou tudo por amor e Deus honrou ele. E Jesus disse para ele: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus lança uma promessa incrível na vida de Pedro. Só que toda promessa vem acompanhada de aprendizado. Para quê? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu absorvo, mais eu vou crescendo espiritualmente. Entende isso? Oração, meditação, purifica a tua mente, o teu coração. Então tudo isso nos faz com que a gente cresça espiritualmente, emocionalmente. Amém por isso? E aí, a gente falou aqui sobre o templo do Espírito Santo. Então a minha pergunta é: como está o teu templo hoje? Como está o templo do Espírito Santo que é você? Como que está as suas emoções? Como está o seu psicológico? E qual que é o seu escape? Quando as coisas começam a dar errado, para onde você quer ir? Para onde você quer escapar? Tem gente que quer ir para bebida, tem gente que quer ir para droga, tem gente que quer se prostituir, tem gente que quer adulterar. Cada pessoa é uma pessoa. E por que isso acontece? Porque você é tomado de dor. O ser humano não gosta da dor. Jesus, ele foi tomado de tanta angústia. Jesus, ele foi tomado de tanta coisa negativa e ele se permaneceu firme. Mas ele chegou no limite, onde ele falou assim, lá no Getsemane: Senhor, se possível, afaste esse cálice de mim, que é o cálice do sofrimento. Entretanto, seja feita a tua vontade. Jesus, ele falou assim, ó, se possível, amém. Se não for possível, eu vou enfrentar. Vocês estão entendendo? Enquanto você não entender que você tem que enfrentar os seus demônios, quando eu falo isso, é aquilo que Timóteo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Combateu o bom combate. O inimigo, ele nunca vai falar assim: eu sou o bicho papão, apareci aqui, eu vou... Não. O que ele vai fazer? Ele vai lançar uma seta. Ele vai tentar colocar algo no seu coração. E ele vai tentar agir assim. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes, dominadores. Então o inimigo, ele de todas as formas, ele intenta. Mas nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Agora, guardar o seu coração, o seu psicológico é você. Entende? Por isso que tem gente que vai para a igreja e a pessoa dá tudo que ela tem e se perde depois. Também isso é errado. A Bíblia não diz que é para você dar tudo, a não ser quando Deus tem algo muito específico na sua vida. Tá entendendo? Mas você tem que ter chamado para algumas coisas. Não tem nada a ver, não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Mas aquilo que é bíblico é bíblico. E aquilo que é bíblico nós precisamos honrar. Tá entendendo? E para nós finalizarmos aqui, esse nível de inteligência espiritual é a soma da sua mente e do seu coração. Então, para nós orarmos aqui, quanto que você tem procurado se alinhar? Quanto você tem procurado estar receptivo? E o que é isso?
quanto você está disposto a mudar, ou quanto você está disposta a mudar. E hoje Deus está chamando você. Deus está chamando você para uma grande missão, para algo muito grandioso. E eu creio nisso. Eu creio porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. E hoje aqui Deus nos alinhou. E hoje eu quero que você, na hora da oração, que você faça uma autorreflexão. E pense assim, deixa eu ver onde eu estou mais falho. Deixa eu ver se são as minhas emoções que estão desequilibradas ou se é o meu psicológico. Tá entendendo? Então agora eu quero orar junto com vocês. Se possível, você estiver na sua casa agora, se quiser dobrar o joelho, dobre, não tem como eu dobrar o joelho aqui. Mas eu quero orar com vocês agora. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora aqui na Tua presença. Estamos reunidos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, venha nos alinhar a nossa mente, alinhar as nossas emoções, o nosso coração, de acordo com a Tua vontade. Nos eleve, Pai, a um nível espiritual muito maior. Nos fortaleça a um nível espiritual muito maior, Senhor. Oh, glória a Deus. Mas para isso acontecer, Pai, nós temos que dar liberdade, nós precisamos buscar esse conhecimento, absorver, Pai, tudo isso que o Senhor tem para as nossas vidas através da Sua palavra. E, Pai, nós não queremos apenas entender, mas nós queremos sentir também. Nós queremos ser tocados de uma tal forma que a gente se arrepie, que a gente chore mesmo, que a gente processe isso e guarde e que possamos aprender cada vez mais. Pai, quantas pessoas agora, neste exato momento, estão dizendo assim, eu estou fraco espiritualmente, eu estou capengando espiritualmente, mas também não estão fazendo nada para mudar isso, ou seja, só estão usando uma desculpa do que o prazer delas tem dito para elas, ou seja, faça aquilo, vá para aquele caminho, ou seja, são rotas de fuga em que a pessoa cai todos os dias, mas que ela não tem um arrependimento profundo, Pai. E a minha oração agora é que essa pessoa tenha um arrependimento profundo na vida dela. Porque, Pai, nós não estamos falando aqui de ganharmos ou perdermos alguma coisa material, algo do tipo. Nós estamos falando de algo muito maior, que é a nossa salvação eterna ou a perdição eterna. E hoje, Pai, nós queremos receber isso. Oh, Deus, nós queremos receber, Pai, tudo isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero que você agora, se possível, coloque a mão no seu coração e receba da parte de Deus agora. Que o Espírito Santo agora renove a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Que você seja tocado, tocada de forma grandiosa. Que o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, encha a sua vida agora, que o Espírito Santo venha gerar metanoia, mudança de mente, venha gerar essa mudança na sua alma, no seu coração, nas suas emoções, a ponto de você pensar e dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Você pode agradecer a Deus agora? Você pode prestar gratidão a Ele? Aleluia, Senhor. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Enche essas pessoas com o Teu Espírito Santo, Pai. Enche essas pessoas, Senhor, com a Tua glória, com a Tua graça. O Senhor nos chamou como seres carnais mesmo, Senhor. Nós somos carnais, somos feitos de carne e osso. Que possamos ser cheios da Tua misericórdia, da Tua bondade, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nos dê um coração ensinável, Senhor.
Renova a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, Senhor, nosso espírito, Senhor. Cure essas pessoas, Pai. Restaure, Senhor, a família delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só para passar algo aqui para vocês, que na hora da oração veio ao meu coração. 1 Coríntios 7, fala a respeito do casamento. E a Bíblia diz assim, quando uma mulher, vamos colocar o ser humano, uma mulher, um homem, para ganhar o seu cônjuge, ela nunca vai ganhar pelas palavras, mas sim pela mudança de comportamento, pelas atitudes dela. Ou seja, quando uma pessoa se torna espiritual, ou seja, mais espiritual, é porque ela já mudou a mente dela e mudou o coração dela. Por isso que você vê muitas vezes as pessoas que são casadas, um vai à igreja, o outro não vai, e muitas vezes a outra pessoa nunca é transformada. Por quê? Porque a pessoa vai para a igreja e nunca muda de atitude. E se ela nunca muda de atitude, ela não se tornou um exemplo para aquela pessoa querer ir e conhecer Jesus. Então isso é muito forte. A espiritualidade está na mudança do nosso pensamento e na mudança dos nossos corações. Receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a parte da ceia agora? Eu gostaria que você pegasse aí o seu pão, o seu suco de uva. Minha esposa está aqui, na minha frente. Então nós vamos pegar aqui, tem aqui o pão. A Bíblia diz que Jesus, partindo o pão, ele disse assim, façam isso em memória de mim, porque isto é o meu corpo. Todas as vezes que a gente come, nós estamos dizendo que nós fazemos parte desse corpo, ou seja, que nós não apenas estamos ligados apenas de forma distante, mas que nós estamos comprometidos com aquilo. Então, quando comemos, é como se a gente dissesse assim, nós temos um compromisso com o corpo de Cristo, ou seja, que quando eu como para a glória de Deus. E Jesus, ele partiu o pão e disse, deem graças a Deus. Então eu gostaria que você desse graças a Deus agora pelo pão e que você neste momento comesse. Você que comeu do pão, a Bíblia diz que Jesus, tomando o cálice, ele disse, este é o meu sangue. E ele disse que esse sangue seria derramado por vós. Ou seja, nós precisamos honrar cada gota daquele sangue na cruz. Cada sofrimento que ele passou naquela cruz foi por amor a todos nós. E Jesus, tomando o cálice, ele disse, deem graças. Então, dê graças agora e pode tomar. Agradeça a Deus agora. O Espírito Santo possa fazer de você, junto com Ele, uma unidade. Não que você esteja apenas unido. O que é uma unidade? É um só. A união é quando dois se aproximam, mas a unidade é um só. Então que possamos ser unidade com Cristo.
Conforme a Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por este arrepio que sentimos, pelo entendimento, por tudo aquilo que o Senhor está nos alinhando, nos fortalecendo. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai. Te glorificamos, te exaltamos por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.